Pessoal, vamos ver a última parte da avaliação dos estoques da semana 1, dia 2, parte 3 então. Questão 21. De acordo com o método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, relacionado à avaliação dos estoques, o valor unitário de cada item no estoque é variável, devendo ser redefinido a cada nova entrada no item. Então vai ser redefinido em cada nova entrada. Resposta errado. Isso daí é outra avaliação e não é a avaliação do custo de reposição e não é o do PEPS. Veja, o PEPS vai funcionar como? Veja, entrou 600 a R$10, valor total 6.000, saldo 600, total 6.000. Depois vai entrar uma segunda entrada 15, valor 4.500, saldo. Agora eu somo os duas quantidades, que vai ser o que? 900, e somo os 6 com os 4.500. Veja que eu estou com 10.500 agora. Então veja que eu não redefini por enquanto o valor unitário. Eu vou sair com uma saída agora. Vai ter uma saída dos bens. Veja qual vai ser o preço unitário. Primeiro que entrou. Quem foi o primeiro que entrou? 10. Então vai ser valor adoce para fim de saída o custo do primeiro item que entrou no estoque. Então vai ser 10. Vai dar o valor total 2.000. Agora eu tiro aqui dos 10.000, tiro 2, vou ficar com quanto ali? 8.500 e diminuo da quantidade também, ok? E se fosse maior, fosse 11, aí eu se fosse 11 não, se fosse 700 unidades, então eu colocaria aqui 600 a 10 e aí aqui embaixo eu colocaria mais 100 a 15 reais, ok? Então veja que não é redefinido a cada nova entrada, então aí o valor unitário, perfeito? Então a questão está incorreta. Questão 22, o custo médio é o método de avaliação de estoque mais indicado para períodos inflacionários. Muito recorrente essa questão. O método mais utilizado é o método WEPS. A gente já viu porque é o ideal no ponto de vista, sempre lembrando, ponto de vista teórico em períodos inflacionários, porque o resultado apurado através dele são mais recentes, tornando os lucros menores e assim por consequência a carga de imposto aí de renda também diminui. Questão 23. Caso existam preços diferentes em um item no processo de avaliação de estoque, deve ser dada preferência ao preço maior? Não, vai depender da avaliação. Pode ser o EPS, PEPS, vai ser depender do método que eu estarei utilizando aí. Então não posso afirmar isso aí. Questão 24. O EPS, último que entra, primeiro que sai. PEPS, primeiro que entra, o primeiro que sai, são métodos utilizados para a realização de uma avaliação de estoques. São métodos para reavaliar estoque, para avaliar estoque? Sim, são métodos para avaliar estoque. Questão sem problemas aí. Questão 25. As variações desfavoráveis de quantidades podem ocorrer por várias razões. Então, variação desfavorável de quantidade. Cheguei lá no meu estoque, lá tá faltando lápis, caderno, caneta, borracha. Então tá tendo variação desfavorável, tá diminuindo aí a quantidade com relação ao que eu tenho, deveria ter. Então entre elas o que? Baixa qualificação da mão de obra. Tenho lá um cara que era soldado, só contava até 4. De tanto ele canta lá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Ou seja, baixa qualificação dessa mão de obra vai ser desfavorável, vai contribuir para a variação desfavorável dessa quantidade, que aumenta o consumo, gera desperdícios, ok? Equipamentos inadequados,
ou mal utilizados também são variações desfavoráveis. Então, não só a baixa qualificação da mão de obra, que aumenta o consumo e gera desperdício, equipamentos também inadequados trazem aí a possibilidade de variações desfavoráveis dessa quantidade, ou mal utilizados, e que provocam também perdas ou estragos, certo? Então, equipamentos e mão de obras também baixa qualificação provocam perdas e estragos. A questão está correta, não tem muito segredo aí. Veja que tem a tabela aqui de variações desfavoráveis. Então, a variação de quantidade aí está relacionada a materiais, a mão de obra, eficiência dos custos indiretos variáveis, e no variação preço vai estar relacionado aí a materiais, taxa horária, custos indiretos variáveis, ok? Então, algumas variações desfavoráveis aí. Então, a questão está correta. Questão 26. Considere que uma análise das variações de materiais, custo real versus custo padrão, tenha sido verificado que a intenção era utilizar 5 unidades de matéria-prima por R$35. Então era usar quantidade 5, valor 35, mas tenham sido efetivamente utilizado 7 unidades, sem variação de preço. Então 7 a 35 preço da unidade. Nessa situação é correto concluir que ocorreu uma variação desfavorável de preço de R$70. O que ele quer que você faça aqui? Ele quer que você faça aqui, ó, a diferença aqui, ó, aumentou em 2 vezes 35, valor 70. Se olhar, ó, saiu para o abraço. Não, porque olha só, o preço manteve-se o que? Inalterado. Então, variação desfavorável de preço, para de ser safado, examinador, não queira nos enrolar. Então, ocorreu uma variação aí desfavorável de quantidade das unidades utilizadas aí do material, da matéria-prima. Então, variação de quantidade e não variação de preço, ok? Então, tem que tomar cuidado com isso aí, tem que ter atenção. Questão 27. Manter os estoques sem qualquer item armazenado, então estoque zero, é uma das estratégias para eliminar os custos de armazenamento. Você elimina, isso daqui é uma grande pega, porque eu não consigo eliminar os custos de armazenamento com estoque nulo ou estoque zero, porque vou ter os custos fixos. Então vou ter, por exemplo, lá, vou ter custos fixos, que vai ser, por exemplo, custo com locação, custo com luz, etc. Ok? Então, eu não consigo eliminar. Então, está errado. Questão 28. É função da administração de estoques minimizar o capital total investido? Sim ou não? Em estoques? Sim. Sem que, com isso, seja comprometida a cadeia de suprimentos. Então, eu minimizo estoques e continuo com o meu nível de serviço. O que é meu nível de serviço? É a quantidade demandada versus quantidade atendida. Então, nível de serviço, por exemplo, me solicitaram aí 100 itens e eu entrego os 100 itens. Isso significa que o meu nível de serviço é de
100%. Então, se eu consigo minimizar aí meus estoques e mantenho o meu nível de serviço, então eu sou um ótimo gestor aí. Então, esse aí é o mundo ideal. Correto, portanto. Questão 29. Acerca do assunto abordado no texto, vamos ver se a gente consegue sem a necessidade de ler. Julgue o item. O departamento de produção tende a manter sempre alto o estoque, certo ou errado? De matéria-prima, certo. Briga constante com a área financeira. Por conseguinte, o de material em processo para permitir a produção de lotes menores, otimizando os custos da empresa. Veja, eu estou... o departamento de produção tende a manter sempre alto o estoque. Se eu tenho material, se eu tenho um alto estoque, então por conseguinte disso tem monstrueira de estoque. Então, para permitir a produção de lotes, o que? Lotes maiores. Se eu tenho um estoque alto, eu tenho que pensar em lotes maiores, senão não tem sentido, ok? Otimizando os custos da empresa. Se eu quero otimizar os custos da empresa, eu tenho que dar rotatividade. Eu preciso imprimir alta rotatividade no estoque. O que é alta rotatividade? Eu está girando esse estoque, está cada vez dando um giro, significa renovando esse meu estoque. Então, para isso, significa que eu tenho o que? A otimização dos custos da empresa, não lotes menores aí, ok? Então, tá errado. Então, a princípio, lotes menores significa um custo de fabricação mais baixo por unidade, não necessariamente. Então, o item está incorreto. Última questão, o método de avaliação de estoques, que é pouco utilizado em economias inflacionárias, então pouco utilizado, reflete custos mais próximos da realidade, é o método chamado LIFO. LIFO é o que? Último, last, aqui ó, em inglês, last. Então, ele está dizendo então que é o que? O último, o EPS. Então, o último que entra, o primeiro que sai. Ele está dizendo que é pouco utilizado. Novamente, no método de nível, no ponto de vista teórico, o mais utilizado seria quem? O EPS. Então, a questão está incorreta, portanto. E assim a gente termina a nossa bateria e vamos para a próxima. Um abraço e vamos dormir que tá tardão já. Um abração.